crianças do segundo ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula do ensino religioso com a professora Andréia? Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos voltar a falar sobre um assunto que vocês já conhecem. Conseguem imaginar qual? Por causa dessa telinha? Nós vamos falar hoje sobre os alimentos sagrados. Então vamos separar no nosso material. Hoje nós precisaremos de caderno, lápis grafite e lápis de cor. Arrumem esse material que eu já volto. Abram então agora o seu caderno e anotem os dados de hoje. A data, revisão, alimentos sagrados e R de ensino religioso. Capricho, hein? Eu aguardo.
hoje nós vamos lembrar um pouco do que nós já aprendemos sobre os alimentos sagrados. Vocês lembram de algum alimento sagrado que nós já conversamos na aula passada? Vários hábitos alimentares fazem parte da nossa cultura e elas vêm da nossa herança ancestral. Elas vêm dos povos indígenas, dos portugueses, dos africanos e dos imigrantes orientais. Muitos desses alimentos são considerados sagrados. Os alimentos sagrados estão presentes na maioria das organizações religiosas também, existindo uma ligação direta entre a religião e a alimentação. Vamos lembrar alguns deles? Nas religiões, o mesmo alimento que é servido na mesa todos os dias pode ser considerado sagrado em uma cerimônia religiosa. Ainda assim, cada religião pode atribuir um significado diferente para o mesmo alimento. E um exemplo disso é o pão, que representa o corpo de Jesus na religião cristã. E também pode ser o pão ázimo dos judeus, que não tem fermento e lembra o tempo em que esse povo foi escravizado lá no Egito. Nas religiões, o alimento não serve só para matar a fome do corpo. Ele também serve para relembrar as orientações da religião e estimular o que está dentro de nós, para que sejamos cada vez melhores entre nós, uns aos outros. As vivências e as práticas religiosas podem unir as pessoas e ajudá-las a refletir, a buscar o seu aperfeiçoamento pessoal. Vejam esses alimentos sagrados para os cristãos, para a religião do cristianismo. Os alimentos sagrados usados na Igreja Católica são o pão e o vinho, ricos em significados. No Antigo Testamento, o pão está presente em várias passagens. Para os católicos, o pão e o vinho têm um significado todo especial. O primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água em vinho. A uva e o vinho são símbolos de alegria, vida e fecundidade. A hortelã ela também é citada na Bíblia, lá no Velho Testamento, e ele aparece como uma oferenda, então ele também é religioso. O alecrim ele é sagrado para o cristianismo por ter auxiliado a fuga de Maria no Egito, também é uma outra história contada na Bíblia. E o peixe então? O peixe ele simboliza o alimento de vida e símbolo da ceia dos fiéis dessa religião. E ele também está presente num dos milagres de Jesus. E qual seria esse milagre, professora? O milagre dos pães e peixes. Vocês lembram dessa história? Esse vídeo ele traz a passagem da Bíblia que conta o milagre da multiplicação dos pães e peixes para o povo que seguia Jesus, numa das suas caminhadas, aonde ele falava e ensinava o seu povo. Esses alimentos estão presentes em várias histórias sagradas do cristianismo. Vamos lembrar dessa? Vede a multidão. O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Dai-lhes voz de comer. Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Quantos pães tendes? 5. E 2 peixes. Trazei-mos aqui. Assentem a todos em grupos de 50 para que sejam alimentados.
Pai, Senhor do céu e da terra, graças te dou pelas muitas bênçãos. Amém. Então, esses são os alimentos sagrados para o cristianismo. Agora, nós vamos ver os alimentos sagrados para os africanos, para a matriz africana. Preste atenção na telinha que eu vou falar sobre cada um deles. É através da comida que os praticantes da matriz africana se comunicam e homenageiam os orixás, figuras que representam os seus ancestrais. As receitas africanas possuem ingredientes e temperos que eram usados pelos seus ancestrais. O óleo de dendê, que é essa primeira imagem, é um deles. Existem muitos pratos preparados com normas e regras específicas para o cardápio dos orixás, que são as suas divindades, em diversos terreiros. Nos cultos africanos, o ajabô é um desses exemplos. São quiabos cortados em rodelas pequenas, temperado com mel e abelha. É essa segunda imagem que vocês estão vendo aí, o ajabô. Já a pipoca, ela pertence ao orixá Obaluayê, orixá da saúde e da evolução, da cura do corpo e do espírito. Vocês sabiam que tem uma lenda, a lenda de Obaluayê, aonde nascem feridas na sua pele. É verdade, ele foi abandonado por sua mãe e foi criado por Iemanjá. Em uma festa dos orixás, Obaluayê foi com uma roupa de palha para esconder as suas feridas. Mas Yansan, querendo saber e ver quem era esse homem, com uma ventania afastou todas as palhas da roupa de Obaluayê, tendo suas feridas se transformado em pipocas claras. Obaluayê se mostrou um homem muito bonito e dançou a festa toda com Yansan. Por isso a pipoca é considerada sagrada. Ela traz purificação, limpeza, cura espiritual. O axé de Obaluayê põe fim a todas as energias negativas e ajuda na cura de doenças do corpo. Você já tinha imaginado que a pipoca poderia ser um alimento sagrado? Então agora vamos para aquela imagem ali embaixo que se chama Omalá. Ela é uma comida que é oferecida para vários orixás e tem um simbolismo sagrado para os fiéis do candomblé. Pode ser feito com feijão fradinho, azeite de dendê e camarões. É oferecido em uma gamela. Que é isso, professora? É uma vasilha grande forrada com massa de acaçá, que é um tipo de fubá. Nossa, professora, quantas informações! Então, vamos fazer uma atividade só para a gente reforçar um pouquinho tudo isso que eu já falei para vocês até agora? Prestem atenção. Assinale os alimentos sagrados que estudamos até hoje. Nós temos vários alimentos aí e até agora eu falei de alguns. Vocês conseguem identificar quais são? Nós temos aí o milho, o malá, temos pão e vinho, hambúrguer, bala de goma, pipoca, hortelã e peixe. Já descobriram? Então vamos lá. Assinale aqueles que são sagrados. Eu vou dar um tempinho para vocês.
foi tão difícil, né, crianças? Vamos para as respostas? Então vamos lá. O primeiro, o milho. Sim, o milho é um alimento sagrado. Qual outro alimento sagrado que faz parte da matriz indígena? O peixe, isso mesmo. Então, o milho e o peixe são alimentos sagrados da matriz indígena. Qual que vai ser, então, o nosso próximo alimento? O vinho e o pão? Ele é um alimento sagrado? Sim, ele é um alimento sagrado para o cristianismo. Muito bem. Existe mais um aí. Qual seria? A hortelã, isso mesmo. 3 alimentos sagrados da matriz ocidental. E o próximo, vamos ver? Hambúrguer. Hambúrguer é sagrado, crianças? Não, né? É muito gostoso, mas não é sagrado. Qual outro que seria sagrado? Vamos ver? Pipoca. É sagrado? Sim. Então, existe até uma história do orixá Obaloaiê. Isso mesmo. Bala de goma. Bala de goma é sagrado? Não, é outro alimento muito gostoso, mas não é sagrado. Qual seria o nosso último alimento e que é considerado sagrado dessa nossa atividade? São alimentos sagrados da matriz africana. Isso mesmo. E vamos continuar a nossa aula de hoje. Agora nós vamos falar sobre os alimentos sagrados da matriz indígena. Vocês sabiam que o milho ele é um dos principais alimentos das comunidades indígenas? Isso mesmo. Além dele ter um preço baixo, ele tem um sabor muito agradável e sustenta. Mata a nossa fome e nos dá energia. Os grãos dourados desse alimento lembram o ouro da fortuna. O milho ele é ligado à fartura devido à quantidade de alimento que ele traz numa só espiga. Nossa, se eu como uma espiga de milho, eu já fico super satisfeita. Inclusive, tem até uma lenda. Eu vou ler uma lenda para vocês bem pequenininha sobre o milho. Há muitos anos havia uma grande comunidade indígena cujo chefe era um velho indígena. Era um indígena muito bom e que estava sempre preocupado com a felicidade da sua tribo. Um dia, sentindo-se muito cansado e doente, pressentindo que estava para morrer, chamou os seus filhos e disse-lhes que quando morresse, o enterrasse no meio da oca. E disse-lhes mais: 3 dias depois que me enterrarem, surgirá de minha cova uma planta bem viçosa, que depois de algum tempo produzirá muitas sementes. Quando virem a planta crescer e as lindas espigas aparecerem, não as comam. Guardem-nas e plante-as. Os dias se passaram e o velho indígena morreu, e os seus filhos fizeram-lhe tal qual o pai ordenara. E como o indígena dissera, surgiu na sua cova uma linda planta com belas espigas cheias de grãos dourados. Os indígenas ficaram contentes, a tribo enriqueceu e passaram então a cultivar o milho com muito carinho. E assim surgiu a lenda do milho. Lembra na aula passada que eu falei que às vezes uma lenda pode vir de 2 maneiras diferentes, com os mesmos personagens ou o mesmo assunto? Existe também uma outra lenda do milho que fala que 2 guerreiros disputaram e um deles faleceu, e da cova desse guerreiro é que nasce o milho. São várias as histórias que falam desse elemento sagrado da matriz indígena. Essas 2 lendas, elas contam que o milho foi enviado para salvar o povo indígena que estava passando fome. E na segunda imagem vem a mandioca. Vocês sabiam que a mandioca também é considerada um alimento sagrado? Ela é considerada um alimento puro. Sabe por quê? Porque ela partiu da morte de uma menininha indígena que era adorada por todo o seu povo. Essa planta desconhecida que dava uma raiz branca foi chamada de mandioca. Sabe por quê? Mani era o nome da menininha e Ioca é o local aonde essa planta cresceu. Então, foi somado esses 2 nomes. Mani e Ioca ficou mandioca.
Sabia que essa história ela é contada na Lenda da Mani? Eu trouxe essa lenda para vocês conhecerem. Confiram lá. Turma do Folclore. Na aldeia, no meio da floresta, vivia uma indiazinha muito esperta. Seu nome era Mani. Mani ajudava seus pais nos afazeres da aldeia. A menina era muito prestativa e sempre recebia elogios do pajé. A vida na aldeia era muito feliz e Mani se divertia com os outros índios. Mas algo na aldeia estava preocupando o pajé: a falta de chuva. Sem a água que cai da chuva, acontece a estiagem, o que prejudica as plantações. E os alimentos não nascem, deixando os moradores da aldeia com fome. Mani sentia falta de alimentos na aldeia e seus pais a consolavam. Foi quando, em uma noite, o pajé convocou os índios mais velhos para um grande ritual e os pais de Mani compareceram. Enquanto o ritual acontecia, Mani repousava em sua oca. De repente, um forte raio veio do céu, enviado pelo deus Tupã, e atingiu a oca de Mani. Um grande buraco foi feito no chão e a menina ali caiu, desacordada. Os pais de Mani entraram correndo na oca. Quando sua mãe viu que a filha havia caído no buraco, começou a chorar. Foi então que uma grande transformação aconteceu. Raízes envolveram seu corpo e delas brotavam um alimento marrom por fora, como sua pele, e branco por dentro, como seus olhos. A luz conduziu Mani até a superfície, onde os outros índios espiavam assustados de fora da oca, a menina trazendo lá da terra o alimento inusitado. A partir desse dia, ela passou a se chamar Manioca, uma junção de seu nome, Mani, com Oca, que foi onde a magia aconteceu. E o alimento que ela trouxe levaria o nome de mandioca. Mani Mandioca levou o novo alimento para a aldeia, matando a fome dos índios que ali moravam. A menina começou a espalhar a plantação de mandioca pelas terras por onde passava. E todos passaram a comer este novo alimento. A mandioca é muito rica em fibras e faz bem para o coração. E com ela, a tribo passou a ter um delicioso alimento para as refeições lá na aldeia. Com frequência, as lendas, elas contam como que a sua divindade faz para interferir no mundo dos seus fiéis através de algo ou de alguém. Eu vou mostrar para vocês mais uma lenda que reforça isso que eu estou falando para vocês. É a lenda da erva mate, que é um outro alimento sagrado para os indígenas. Essa lenda ela fala de um povo guarani nômade. Nômade? Lembra que eu já expliquei o que significa? São aquelas pessoas que mudam de lugar para lugar com frequência. Esse povo, ele resolveu sair à procura de um novo lugar para morar, mas um velho guerreiro resolveu que não ia acompanhar o seu povo, que ficaria ali, sozinho. Como ele sobreviveria sem a ajuda dos companheiros? Será que alguém cuidaria dele? Ou será que ele conseguiria viver sozinho? Vamos conferir essa lenda? A lenda da erva mate. Há muitos e muitos anos, uma grande tribo guarani, por ser nômade, precisava encontrar um outro lugar para morar.
onde a caça fosse farta e a terra fértil. Lentamente, os índios foram deixando a aldeia onde haviam vivido tantos anos. Um velho guerreiro, já adoecido e sem forças para continuar e acompanhar sua tribo, decidiu ficar sozinho e viver na antiga aldeia. Yari, sua filha mais nova, não quis abandonar o velho índio. Ela decidiu abrir mão de viver junto à tribo para cuidar de seu velho pai e não deixá-lo sozinho. Um dia apareceu na tapera um pajé que buscava um lugar para descansar. Na verdade, ele era um enviado do deus Tupã. Yari acendeu a fogueira e preparou algo para o visitante comer. Depois, a moça e o pai cederam sua cabana ao pajé e foram dormir em uma das outras abandonadas. No dia seguinte, o pajé agradeceu toda a hospitalidade do velho índio e de sua filha e lhes disse que mereciam muito mais por terem sido tão generosos com ele. O ancião pediu então ao pajé que concedesse a ele forças e energia para que não atrapalhasse a vida da filha. Então o pajé, com sua sabedoria, deu ao velho guerreiro uma planta de folhas verdes e lhe ensinou que as folhas deveriam ser secadas ao fogo e trituradas, para que depois fosse feita uma infusão energizante. Yari, por ter renunciado à sua vida e ter feito a escolha nobre de cuidar de seu pai, foi recompensada por Tupã com a imortalidade. Ela foi transformada numa grandiosa árvore de erva mate, Kaa-Yari, uma árvore que, mesmo depois de cortada, volta a brotar e dar frutos, a mesma planta que o pajé deu ao seu pai para curá-lo. Assim, Yari se tornou a deusa dos ervais. O mate foi plantado e multiplicou-se. Outras tribos aprenderam a fazer uso de seu chá, que chamamos de chimarrão, e foi dessa forma que seu uso chegou até nós. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o alimento sagrado da matriz oriental. O arroz, ele é considerado um símbolo de fartura. Faz parte dos altares budistas de toda a Ásia. Sabe o que ele simboliza? Boa sorte, felicidade e prosperidade. É costume entre os adultos, antes de começar a comer, jogar um pouco de arroz fora. Isso é como se ele estivesse pedindo para que as suas divindades, os seus deuses, viessem comer junto com eles. E além disso, eles fazem pedido de riqueza. Já na tradição religiosa hinduísta, o leite, que é essa segunda imagem, também é um alimento sagrado. Segundo os fiéis dessa religião, o leite traz fertilidade, além de ser muito nutritivo e ser produzido pela vaca, que é um animal sagrado para os indianos. No hinduísmo, o ato de comer não sacia apenas o paladar. Por meio da comida, eles conseguem estabelecer uma harmonia entre o corpo, a mente e o espírito, levando as pessoas à prosperidade, a crescerem, a se desenvolverem melhor, por fora e por dentro. Segundo os hindus, o alimento é o presente sagrado de Brahma, o Deus Criador, e por isso é a melhor forma de se oferecer nas festas religiosas essa homenagem aos seus deuses. Existe nessa religião um altar zen budista. O que seria isso? Bom, o alimento sagrado ele está presente nas tradições zen budistas, que são os japoneses. Eles costumam ter em suas casas um Butsudan, que é esse altar que vocês estão vendo aí. Ele contém uma imagem de Buda, tabletes memoriais ou ihai, que eles chamam, com os nomes dos seus antepassados e outros familiares falecidos. Tem também vela, incensário, que é onde se põe incenso, aquele palitinho que a gente queima e fica um aroma gostoso no ar. E também vasos de flores. Há também uma taça para oferecer água.
Diariamente, alguém da família troca a água, acende a vela, oferece incenso e faz uma leitura de um sutra, que é um texto sagrado budista. Em frente do altar, tudo isso acontece e ele sempre fica num espaço reservado para ele dentro das casas. Pode ser que se ofereça também um pouquinho de arroz. E frequentemente se oferecem uma fruta, pode ser maçã, pera, laranja ou até doce. Todos esses alimentos que nós relembramos hoje fazem parte das matrizes religiosas e hoje nós conseguimos lembrar de todos eles. Então, vamos para a nossa atividade de hoje? A nossa atividade de hoje vai ser um pouquinho diferente das outras. Vamos ver? Então vamos para a nossa primeira atividade. Confiram lá. Complete o nome dos alimentos sagrados. São 2 alimentos que nós estudamos hoje e estão faltando algumas letras para formar o seu nome. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e descobrirem quais são essas letrinhas. Então vamos para a nossa resposta. Quais letrinhas estão faltando para formar o nome do primeiro alimento? O E e o I, formando então alecrim. Muito bem, é o alimento sagrado da matriz ocidental do cristianismo. E o segundo alimento, quais letrinhas estão faltando? O A e o O. Ajabô. Muito bem, são quiabos em rodelas. De qual matriz? Africana. Isso mesmo. Vamos para a nossa segunda atividade?
Circule os alimentos considerados sagrados e assinale com um X os alimentos não sagrados. Aí nós temos vários alimentos, então você vai circular os alimentos que nós já estudamos hoje e vai fazer um X naqueles que não apareceram, ou seja, aqueles que não são sagrados. Eu vou dar um tempinho para vocês. Esse também não estava difícil, né, crianças? Vamos para a resposta? Então vamos lá. A primeira imagem, a mandioca. O que vocês acharam? Sim, ele é um alimento sagrado, então nós vamos circular. Isso mesmo. O cupcake. Que delícia, né? Ele é sagrado para qual religião? Não, professor, ele não é sagrado. Então colocamos um X. E o macarrão? Ele é sagrado ou não? Não, ele não é um alimento sagrado. Mas o leite? O leite é sagrado? Sim, o leite é sagrado para o hinduísmo. Ah, e a mandioca eu não falei. A mandioca é de qual matriz? Indígena, isso mesmo. E a coxinha, crianças? Quem gosta de coxinha? Ai, eu adoro. Ela é sagrada? Não, ela não é um alimento sagrado. Mas e a pipoca? Tão gostosa quanto, ela é sagrada? Sim, ela é sagrada para a matriz africana, isso mesmo. E o peixe? O peixe é considerado um alimento sagrado? Sim, o peixe ele é considerado inclusive sagrado para duas matrizes diferentes, o cristianismo e a matriz indígena. Isso mesmo, para a matriz ocidental e para a matriz indígena. E assim, crianças, nós chegamos no final da nossa aula de hoje. Vamos revisar um pouquinho tudo que nós aprendemos? Recordamos o que já aprendemos sobre os alimentos sagrados. Então, crianças, ficamos por aqui hoje. Até a próxima, crianças!